quando me insurgi contra aquilo que me pareceu um modelo de desenvolvimento que não era sustentável. Mobilizamos os alunos, convencemos o Presidente da Câmara na altura também a participar e finalmente conseguimos que a empresa passasse a laborar de uma forma mais sustentável e não pudesse poluir, ou pelo menos ter os fornos ligados à hora em que nós estávamos nos recreios. E a partir daí nunca mais parei, entrei na JST, fui presidente da JST de Famalicão, fiz um discurso que ficou muito conhecido na altura quando tinha 21 anos ou 22 anos sobre o 25 de Abril, dizendo que não havia 25 de Abril em Famalicão, chocou muita gente na altura, portanto o meu papel de irreverência foi bastante notório nesse momento. Depois continuei com funções aqui também de deputado à Assembleia Municipal, fui tendo a possibilidade depois de participar a nível nacional na JST, onde liderei, e depois fui exercendo cargos. Mas eu não quero falar de cargos, eu quero falar de resultados. Eu não vim aqui apresentar-me àqueles que me viram nascer e que são meus companheiros de partido, porque eu milito neste Conselho, apesar de não residir aqui, sou militante em Famalicão, nunca deixei de ser. Eu não me apresento a estas eleições com o currículo. Eu bem sei que estão a tentar fazer comparações de currículo e tem sido muito simpático para mim, porque estão a comparar os CVs. Eu não quero que comparem CVs, eu quero que comparem resultados. Aquilo que sempre me mobilizou na política foi uma corrida de obstáculos. Foi olhar para os problemas sob o prisma das oportunidades. E aquilo que mais me irrita, que me digam, e o meu pai que está aqui, e a minha mulher, os meus filhos, os meus irmãos, os meus primos sabem disso, é quando me dizem que isso não vai ser possível. E não é uma questão de teimosia, tenho alguma teimosia. É mesmo porque acho que se deixarmos cair os braços perante os problemas, estamos a falhar à parábola dos talentos. Cada um de nós nasceu com determinados talentos, todos temos qualidades e defeitos, e se há coisa que nós não podemos falhar, é às obrigações que temos de fazer aquilo que devemos, de acordo com os talentos de que dispomos. E eu levei sempre isso muito a sério. O tipo de liderança que defendo é a da liderança servidora. Não é aquele que mais grita, aquele que mais soundbites consegue exibir, aquele que mais consegue exibir uma determinada perspectiva de poder, de condicionamento dos outros pela força. Aquilo que sempre me mobilizou e que me realiza verdadeiramente, no plano político, no plano cívico, no plano profissional, é a liderança servidora. O que é isso da liderança servidora? O líder servidor é aquele que mede o seu êxito pelos resultados que entrega aos outros, pelo impacto que consegue alcançar na vida dos outros. Portanto, é um carisma que não resulta do poder tradicional, é um carisma que resulta da integridade, dos valores, dos princípios, da autonomia do pensamento, da resiliência. Isso foi aquilo, passo em modéstia, que sempre me mobilizou, me motivou e que me continua a motivar. Portanto, eu queria começar por falar de resultados e não do meu currículo. O que é que eu fiz? Depois de me verem aqui nascer, de me verem daqui sair e de me continuarem a apoiar, fui sempre recebendo as mensagens de carinho, à medida que eu ia progredindo, ia tendo funções que dignificavam o país e o Conselho, sentia que as pessoas vibravam com o famalicense que tinha essas funções. Portanto, eu sinto que tenho a obrigação de, no primeiro dia da minha campanha, que verdadeiramente é hoje, dizer-vos o que é que eu tenho feito e que resultados tenho conseguido entregar. E depois vamos falar do futuro. Mas eu acho que este elemento é importante porque é quase a minha entrega de resultados, a minha avaliação, eu coloco-me sob o vosso escrutínio. Quando fui eleito deputado europeu, depois de ter sido presidente da JST, quando fui eleito deputado europeu, fui o mais novo deputado europeu de Portugal, o sexto mais novo dos 600 que lá estavam. A Lídia Pereira, que é deputada europeia, é presidente, aliás,
da juventude do PPE que aqui está, conhece bem o Parlamento Europeu, está a fazer um trabalho notável nas suas áreas, nomeadamente na área da sustentabilidade. À época, em 99, eu sucedi ao Carlos Pimenta e era dos mais novos, entrei pelo Parlamento Europeu numa posição de grande expectativa, tinha 28 anos e na altura as alterações climáticas não eram um tema. O protocolo de Kyoto tinha acabado de ser redigido em 97 e, portanto, quando eu lá cheguei, deram-me aquilo que ninguém queria, porque os deputados mais experientes, ex-presidentes da República, ex-primeiros-ministros, ex-ministros, ficaram com os relatórios na área do ambiente, que era dos químicos, da água, dos resíduos, e eu fiquei com as alterações climáticas. E fiz aquilo que tinha que fazer, acho que fiz de uma forma competente, e de forma tão competente que quando o presidente Bush decidiu sair do protocolo de Kyoto, o Parlamento Europeu decidiu tornar-me, pela primeira vez, o relator permanente para as alterações climáticas. Foi a primeira vez que o Parlamento Europeu decidiu ter um relator permanente. Eu, na altura, tinha 30 anos. Passei a ser o relator permanente e, portanto, o porta-voz de toda a União Europeia nos temas das alterações climáticas. E fui o autor da Diretiva Europeia do Comércio de Emissões. Poderão achar bem, ele agora veio lá com estes temas técnicos, vai agora amassar-nos com uma longa aula sobre questões técnicas. Não, não. Foi esse sistema que permitiu que metade das emissões europeias se tenham reduzido desde 2003 até hoje, a partir desse sistema. Isto é, eu entreguei resultados numa altura em que o presidente Berlusconi estava contra, o chanceler Schröder da Alemanha estava contra e o primeiro-ministro Blair estava contra. Imaginam o que é liderar uma negociação que teve a oposição de uma boa parte dos deputados europeus, com estas três grandes potências contra, e a verdade é que com a minha resiliência, para não falar em teimosia, lá consegui chegar a bom porto com uma negociação que acabou por ser aprovada praticamente por unanimidade pelos quase 600 deputados europeus. Entreguei esse resultado, quando me diziam que não era possível. Vim para o governo Durão Barroso, para secretário de Estado da Ciência e do Ensino Superior, e abri vagas na medicina, contra muitos interesses corporativos que diziam não faltam médicos, não se ponha para aí a abrir vagas de medicina nas universidades porque não faltam médicos em Portugal. Sei bem aquilo que enfrentei à época de contestação e conseguimos alargar as vagas de medicina quando me diziam que não era possível. Com Santana Lopes fui secretário de Estado do Ambiente e introduzimos as primeiras medidas de combate às alterações climáticas, do Plano Nacional para as Alterações Climáticas, e diziam-me não se meta nisso porque vai se meter contra a indústria em Portugal é muito poderosa, não vai conseguir ter essa aprovação e ainda por cima vai desgastar um governo que já estava muito desgastado. Tive a confiança política do Primeiro-Ministro à época, entregamos o resultado, o primeiro pacote nacional para as alterações climáticas foi aprovado nessa altura. Fui para as Nações Unidas, não vou obviamente comentar o meu trabalho com o Presidente da República, Cavaco Silva, porque na Presidência da República só existe uma pessoa que é o Presidente da República, portanto eu não vou estar aqui a falar daquilo que fiz apoiando o Presidente Cavaco Silva à época. Mas nas Nações Unidas, quando concorri às Nações Unidas e venci o lugar de gestor do programa do financiamento às alterações climáticas e à energia, desenhei um sistema de comércio de emissões em vários países em vias de desenvolvimento, quando também me diziam à época que isso não era possível, porque isso era uma coisa europeia que nos países em vias de desenvolvimento não funcionaria. E quando fui para o governo, como Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia, diziam-me que eu não conseguia aplicar a taxa dos sacos plásticos, que ia provocar a falência de várias fábricas desse setor. Nenhuma faliu, nenhum posto de trabalho se perdeu. As empresas o que fizeram foi o óbvio, reconverteram-se e começaram a produzir sacos recicláveis. Disseram-me que era impossível uma fiscalidade verde que funcionasse e que resultasse num dividendo social e ambiental e económico, e resultou, porque aplicamos a taxa do carbono, a taxa dos sacos plásticos, a taxa dos recursos hídricos, e isso foi integralmente utilizado para baixar o IRS às famílias e para introduzir benefícios fiscais.
quando a Troika me dizia que eu tinha que escolher entre apoiar as renováveis ou cortar nas rendas excessivas na energia, nós conseguimos provar que era possível fazer as duas coisas. Cortamos 4 mil milhões de euros nas rendas excessivas. Só na EDP foram cortados 2 mil milhões. E fui eu que cortei. Cortei 4 mil milhões de euros nas rendas excessivas e foi isso que permitiu que, quando saí do governo, já existisse superávit tarifário e, portanto, a partir daí, a redução da dívida tarifária. Os interesses eram muitos, muita gente me dizia que não ia conseguir e eu entreguei resultados. E entreguei resultados também nas energias renováveis, explicando à Troika que para Portugal as energias renováveis não era apenas uma questão ambiental, era um cluster industrial e de criação de emprego. E instalamos 3 mil megawatts de energias renováveis, naquele período em que estive no governo. Quando os combustíveis aumentaram e aumentaram muito, lancei-me numa cruzada, como se recordarão, pelos combustíveis simples, não aditivados. A Galp insurgiu-se, as gasolineiras insurgiram-se, campanhas foram montadas nos jornais, páginas inteiras de publicidade a denunciar esta operação e os preços baixaram. Baixaram à época 7 cêntimos. Entreguei resultados. Quando a Troika queria mais impostos sobre as pessoas, no IRS e no IRC, eu ofereci ao Primeiro-Ministro de então, Pedro Passos Coelho, uma solução, que foi aplicar uma taxa extraordinária sobre as empresas de energia, a SES, a contribuição extraordinária, que passou a render 150 milhões de euros, que em vez de serem cobrados, que ainda hoje existe, é a taxa que criei, mas que ainda hoje existe, que a Galp, a REN e a EDP pagam, são 150 milhões de euros, que são pagos pelas empresas sem poder repercutir isso no preço dos consumidores, e foi feito para evitar que os consumidores portugueses pagassem mais IRS e as empresas pagassem mais IRC. Entreguei resultados. Quando descobri que contratos feitos pela Galp de contratação de gás na Argélia e na Nigéria tinham corrido bem demais para a empresa e mal mais para os cidadãos, apliquei uma taxa que permitiu baixar o preço do gás em 5%. Uma campanha gigantesca foi montada, eu não me atemorizei e entreguei resultados. Quando o setor das águas estava praticamente falido e só se falava de privatização, eu disse comigo, não há privatização das águas, eu vou reestruturar o setor precisamente para evitar que seja necessário qualquer tipo de intervenção desse género. Reestruturei o setor das águas, agreguei sistemas do litoral e do interior, reorganizei a empresa por dentro e isso permite baixar 2.700 milhões de euros os custos da energia, os custos da água e de saneamento em Portugal. Entreguei resultados quando muitos e muitos autarcas, incluindo o meu próprio partido, diziam não se meta nisso, porque ao misturar o litoral e o interior vai fazer aumentar tarifas num sítio para baixar no outro e os votos estão no litoral. Eu entreguei resultados. Quando me diziam que não se podia demolir casas ilegais no litoral e que muita gente tinha tentado e ninguém tinha conseguido, desde o engenheiro Carlos Pimenta, eu não me intimidei e demoli 400 casas ilegais nas Ilhas Barreira, no Algarve e também aqui em Esposende. Não é popular, mas era decisivo por uma questão de legalidade e de proteção ambiental. Ainda hoje tenho dificuldades em entrar em alguns sítios por ter feito isto. Entreguei resultados, mesmo quando diziam não se meta nisso. Quando olhava para o lince ibérico e via que uma espécie tão notável que estava em extinção teria de ser recuperada não só em cativeiro, mas no seu próprio ecossistema, e tínhamos que sair da nossa zona de conforto, continuar a produzir o lince em cativeiro, era chegada a altura de colocar o lince no seu ecossistema. Os caçadores disseram, o senhor vai dar cabo da caça, porque o lince é predador da lebre e do coelho
e vai-nos, portanto, dar cabo da caça. Outros disseram que os linces vão ser mortos, atropelados em acidentes rodoviários. Nós insistimos, libertamos o lince e hoje existem 200 linces ibéricos que nasceram no seu próprio ecossistema. Disseram-me que não era possível, eu liderei a reforma e entreguei resultados. Quando os franceses nos diziam que as interligações ibéricas de eletricidade não eram um direito nosso, mas uma prerrogativa deles, nós conseguimos impor, numa negociação sobre clima e energia, que só teríamos metas para renováveis e para eficiência energética e para alterações climáticas, se pela primeira vez passássemos a ter metas para as interligações ibéricas de gás e de eletricidade. Porquê? Porque isso permite baixar os custos da energia aos portugueses, permite exportar eletricidade renovável para o centro da Europa e permite tornar o terminal de Sines uma porta de entrada de gás para substituir, com os outros terminais de gás da Península Ibérica, reduzir em 40% o gás da Rússia. O que eu acho extraordinário é que, apesar desta negociação ter sido feita, de tudo ter ficado fechado, com todas as responsabilidades assumidas, que só agora se volta a falar de Sines, se volta a falar da necessidade de diversificar as rotas do gás vindo da Rússia, quando tudo foi negociado e definido nessa altura. Isto é, eu entreguei resultados, mas porventura saí do governo cedo demais e aquela teimosia e insistência junto da Comissão Europeia e junto do governo francês deixou de ser realizada e ainda hoje estão por cumprir as 3 interligações ibéricas de eletricidade, Golfo da Biscaia e 2 nos Pirineus, e ainda está por cumprir a interligação de gás. Quando fui para a OCDE, como diretor para a cooperação para o desenvolvimento, entramos numa sucessão de crises que essencialmente penalizou os mais pobres, os países mais pobres. Além da crise climática, da pobreza, das desigualdades, das migrações forçadas, tivemos uma crise na Síria, a crise no Afeganistão, a pandemia e agora a guerra na Ucrânia. E também tivemos que lidar com problemas sérios, nomeadamente no abuso e assédio sexual de agentes de cooperação para o desenvolvimento, nomeadamente no Haiti. Isto é, foi preciso tomar decisões rápidas para mobilizar dinheiro, financiamento para os países mais pobres a enfrentarem a crise, mas também ir aperfeiçoando as regras de funcionamento da cooperação para o desenvolvimento. E também aqui entreguei resultados. Bateram-se recordes sucessivos de ajuda pública ao desenvolvimento no período que servi esta área e saí da OCDE com o recorde absoluto de 179 mil milhões de dólares de ajuda pública ao desenvolvimento, o valor mais alto dos últimos 60 anos. E fiz aprovar padrões, os primeiros padrões internacionais contra o abuso e assédio sexual, os primeiros padrões internacionais sobre ajuda humanitária, desenvolvimento e prevenção da paz, sobre mobilização da sociedade civil e sobre o financiamento privado ao desenvolvimento. O que eu quero com isto dizer é que o meu currículo só vale pelos resultados que são entregues. E quando vos falarem do meu currículo, eu peço para que falem dos resultados que entreguei. Porque essa é a única coisa que interessa quando se está na vida pública. E é isto que eu acho que agora posso oferecer ao PST e a Portugal. Nós vivemos um contexto que é porventura, o mais exigente dos últimos 70 anos. Uma crise pandémica que colocou as condições sociais e económicas a nível mundial na situação mais difícil desde o pós-guerra e agora a guerra na Ucrânia, com efeitos devastadores na Ucrânia e no leste da Europa, mas também com o aumento do preço
das matérias-primas, da eletricidade, da energia e dos combustíveis. Ora, nós não podemos olhar para o mundo e para as crises partindo da última crise que nos entrou pelo telejornal dentro. Porque estamos sistematicamente a correr atrás do prejuízo. A crise é muito mais profunda do que o efeito destas crises recentes. O problema é que nós já estávamos fora de pista e mal equipados e mal preparados para lidar com estas crises recentes. Mas aquilo que gostava de convosco partilhar nesta viagem é um regresso ao passado para rapidamente irmos para o futuro. Nós vivemos num contexto em que, na prática, vivemos a crédito do planeta e dos nossos filhos. Basicamente, estamos a viver por conta. Estamos a viver por conta do planeta quando estamos numa caminhada inexorável para a mudança climática, a possibilidade de fecharmos, de limitarmos o aumento da temperatura a 1,5 grau, está quase a fechar-se, já aumentou 1,2 graus. Em muito poucos anos, ou mudamos de vida, ou podemos dizer adeus à possibilidade de travar a mudança climática. Na biodiversidade, estamos a assistir à 6ª extinção em massa da biodiversidade. Eu vou dar 2 números que vos vão impressionar seguramente. 90% dos mamíferos no planeta somos nós e aqueles que nos alimentamos. O resto desapareceu. E 70% das aves no planeta são aquelas de que nos alimentamos. As outras desapareceram. E isso afeta-nos. Não é só um impacto negativo sobre a biodiversidade. Isso tem um efeito na nossa saúde também. Porque 70% das zoonoses, das pandemias e das epidemias resultam precisamente da nossa interferência nos ecossistemas. No fundo, estamos a viver, portanto, por conta do planeta. Temos recursos que estão a ser utilizados que são 2 vezes mais elevados do que a possibilidade de regeneração do planeta e, portanto, isto vai acabar mal. Mas temos também a noção, aí sim, já em Portugal, de que estamos a viver por conta dos nossos filhos no que diz respeito aos problemas estruturais que teimam em não ser resolvidos. Eu gosto de dar números porque a política tem de ser concreta e baseada em factos e em evidência. Acompanhem-me nesta viagem e vejam lá se não concordam comigo que é mesmo uma hipoteca que estamos a endossar aos nossos filhos. O crescimento em Portugal é medíocre há 20 anos, 0,3%. Somos o 22º país da União Europeia em PIB per capita. Fomos sistematicamente ultrapassados por toda a gente. E a União Europeia diz, a Comissão Europeia diz, que em 2031 seremos o país mais pobre da União Europeia. Um crescimento medíocre. Uma dívida pública que atinge 127% do PIB. E as dívidas só se pagam de 2 formas. Ou com impostos, ou com resgates. E, portanto, esta insustentabilidade da dívida não é apenas na dívida pública, é também na dívida privada, que é a 4ª maior da União Europeia. A nossa população vai encolher em 2 milhões até 2070. Quem se reformar em 2040 vai ter metade da pensão. Metade da pensão. E o sistema previdencial passa a entrar nos negativos a partir de 2030. Isto não se fala. As desigualdades em Portugal são chocantes. 20% das nossas crianças são pobres. 10% dos trabalhadores são pobres. Não são os desempregados. 10% dos que trabalham e têm emprego são pobres. Quem nasce em Portugal demora 5 gerações a chegar à classe média. A carga fiscal não para de aumentar e é a mais elevada de sempre. Em 2021 atingiu os seus máximos. A confiança na justiça é das mais baixas da União Europeia. Só 39% dos portugueses confiam na justiça. 70% da energia que consumimos vem de fora e temos um muito baixo nível de produtividade. O que é que isto quer dizer?
é que vivemos a crédito do planeta e vivemos a crédito dos nossos filhos. E a obrigação daqueles que estão na política é de reabilitar o direito ao futuro. Nós estamos a gerar uma enorme hipoteca e aqui existem responsabilidades maiores. O Partido Socialista claramente governou durante 14 dos últimos 20 anos. Foi com o Partido Socialista que Portugal foi sequestrado em 2011, no déficit e na dívida, e foi necessário trazer a Troika e aplicar sacrifícios aos portugueses. E nos últimos 6 anos tivemos basicamente um governo de gestão que reverteu as reformas que vieram de trás, não aproveitou o vento de cauda que soprou entre 2016 e 2020, que se entreteve nas negociações na geringonça e que, pior do que isso, agora está envolvido basicamente num jogo de vaidades pessoais de um primeiro-ministro que quer ir para Bruxelas e de 6 ministros que querem o lugar do primeiro-ministro. Um programa de recuperação e resiliência que é basicamente para o Estado e não é para as empresas, e agora um orçamento de Estado que é um orçamento a fingir, porque a taxa de inflação que está prevista é muito abaixo da realidade, o que significa que os pensionistas e os funcionários públicos vão pagar um imposto que está encapotado com uma taxa de inflação que é ilusória. Neste contexto, o PSD não pode falhar a Portugal. Este é o tema essencial desta candidatura. Nós temos de criar condições para reconquistar o direito ao futuro e eu tenho um plano. Pode não ser o melhor plano, podem existir outros planos, mas eu tenho um plano. Eu preparei-me estes anos todos para este momento. Pensei, refleti, ouvi muita gente, liderei reformas, entreguei resultados e tenho 4 ambições para Portugal. E perguntarão porque é que ele está a usar este PIN. A primeira ambição é que Portugal seja líder mundial nos indicadores de desenvolvimento sustentável. A segunda ambição é que Portugal seja líder no índice de desenvolvimento humano. A terceira é que seja líder no índice de bem-estar social. E a quarta é que cresça tanto e cresça de uma forma tão sustentável que atinja a média europeia do PIB per capita. Isso faz-se a partir de um conjunto de objetivos, não vou amassá-los, a conversa já vai longa, com 17 objetivos, 13 missões, já me conhecem, sabem que eu sou muito detalhado, isto está tudo bem trabalhado e estudado. Na minha apresentação de candidatura fiz a apresentação mais global desses objetivos e da forma como eles se declinam, mas isto não se consegue fazer sem que o PSD mude. E esta é a segunda parte da conversa. Nós só conseguimos transformar Portugal e oferecer um horizonte de esperança aos portugueses se partirmos do pressuposto que o PSD também tem de mudar. E eu comprometo-me a, em primeiro lugar, atualizar as nossas linhas programáticas. O programa do PSD está datado e precisa de mudar. É de 2012, tivemos apenas 3 programas, em 74, na década de 90 e o 2012, mas o mundo mudou nos últimos 10 anos de uma forma tão rápida que, obviamente, precisamos de uma nova leitura. Eu insisto neste ponto, o PSD não tem um problema de identidade, mas tem um problema de modernidade. E comprometo-me a lançar um processo muito abrangente de definição das novas linhas programáticas do PSD, que envolva todos os militantes, mas também eleitores, pessoas que nem sequer fazem parte do nosso espectro político, para que este seja um elemento de mobilização da sociedade. Mas também a forma como nos organizamos precisa de ser ajustada. O PSD precisa de ter uma cultura de empreendedorismo e de inovação. Foi assim que o PSD nasceu. Estão aqui pessoas que estiveram na fundação do PSD. O PSD era o partido dos pequenos e médios empresários, dos comerciantes, dos professores, dos funcionários públicos, dos agricultores, dos jovens, dos pensionistas, sempre uma lógica interclassista, personalista, humanista,
solidária, e essa matriz não tem de mudar. Nós precisamos apenas de traduzir esses princípios, esses valores, num programa mais moderno. E não precisamos de entrar na conversa do centro, do esquerda, da direita, precisamos de ser o partido que une todos os reformistas, todos os sociais-democratas e todos os sociais-liberais. Mas insisto, a questão ideológica não é suficiente, temos que nos organizar de forma diferente. E eu quero que o PSD seja um partido-movimento, que se oriente por causas, que seja um partido de militantes e de eleitores. Nós temos 50 mil militantes que votam, mas temos 2 milhões de eleitores. Esses 2 milhões de eleitores têm de poder participar na nossa vida interna. Quero que o PSD seja um partido que esteja nas sedes, mas que saia das sedes e que esteja em contacto mais direto com as pessoas que queremos envolver e ouvir. Que se organize matricialmente e não só residencialmente. Nós somos militantes do PSD de Famalicão, mas se calhar os nossos filhos gostavam de ser militantes do PSD Ambiente, do PSD Saúde, do PSD Inovação, do PSD Segurança Social. E essa lógica é uma lógica que tem de ser introduzida. Precisamos de cruzar a lógica residencial com a lógica temática, para que possamos trazer o PSD para o tempo novo, porque no tempo novo a residência conta, mas o mundo é global. Nós estamos interligados de uma forma direta e digital. Eu já não via muitos de vós ao vivo há muito tempo, mas temos conversado pela internet, pelas redes sociais. Os nossos filhos fazem isso de uma forma natural. O PSD não faz isso. O PSD ainda está demasiado organizado em torno das estruturas residenciais, que têm obviamente de continuar, mas que têm de ser complementadas com estruturas temáticas. Eu quero que o PSD seja o partido da inteligência artificial, do Big Data, das tecnologias de informação que nos informem melhor os processos de decisão e que nos permitam comunicar melhor com os outros. Eu quero que o PSD tenha mais gente, que sejamos mais novos e também que sejamos diferentes. No fundo, que seja um partido que dê mais poder aos militantes e não apenas aos dirigentes. O partido é um partido basista, sempre foi. O baronato e os dirigentes são, obviamente, importantes, mas cada um tem um voto. E os militantes contam tanto como os dirigentes e como os barões. E é preciso dar mais poder aos militantes para que não se chamem os militantes apenas de 2 em 2 anos para pagar cotas e votar. É preciso que as sedes estejam abertas para envolver os militantes nos processos de decisão no dia-a-dia. E eu comprometo-me a introduzir esta cultura que reforça o poder dos militantes, mas também que abra as portas àqueles que, não sendo militantes, possam querer dar o seu contributo. Porque há muita gente que não quer ter o cartão, mas quer participar. E temos de os envolver. Quero que o PSD seja um partido paritário entre homens e mulheres. Não porque isso seja um assomo de modernidade, mas porque isso reflete a sociedade. A sociedade é uma sociedade paritária. Nós temos até mais mulheres do que homens, mas o partido não tem. Nos dirigentes, nos eleitos, nos seus representantes. É uma questão essencial. Admito que não seja muito popular, mas eu comprometo-me a lutar para que a paridade não seja artificial, para que não seja algo que se impõe, mas que seja algo absolutamente natural. Em segundo lugar, e falando do partido, ou em terceiro lugar, e estou quase a terminar, comprometo-me a liderar uma oposição firme e reformista. O PSD precisa de ser oposição e precisa de ser alternativa. E essa alternativa precisa de uma linha avançada. E pela primeira vez em Portugal apresentarei um governo de sombra. Em Inglaterra isso existe e é, aliás, uma forma muito dinâmica de escrutínio do governo e também de apresentação de alternativas. Esta é uma proposta que, obviamente, será desenvolvida, se for eleito. Não vou andar agora a apresentar nomes, a comunicação social faz-me essa pergunta sistematicamente, mas já tem nomes. Eu não vou falar de nomes, porque isso é uma forma de disfarçar a falta de ideias. Eu venho aqui para falar de ideias. Não vão ver comigo um desfile de apoiantes
tentar exibir força com salas muito grandes, com listas grandes de apoiantes, tentar dizer que tenho não sei quantas distritais e não sei quantas conselheiras, isso vale muito pouco, como se viu. E sabem, temos o nosso Presidente de Câmara a chegar, Mário Passos, muito obrigado. Sabem quando é que se viu o poder dos militantes e como os cálculos correm mal? Em 85. Não é preciso falar mais recentemente. Em 85 estava tudo feito para que o Presidente do PSD fosse outra pessoa. E o professor Cavaco Silva foi ao Congresso, um Congresso que estava pronto para outra pessoa, e saiu de lá líder, porque convenceu pelas ideias. As pessoas parecem que não têm memória e insistem em disfarçar as suas dificuldades, apresentando nomes e mais nomes. E isto da política não é uma questão de ortodôncia, dos aparelhos. Eu sou do aparelho, sou militante, nós somos todos do aparelho. Mas o que conta mesmo é que os apoios que vamos tendo sejam consistentes com o mérito das nossas ideias. Eu nisto estou muito chato, já me conhecem, eu tenho dito, eu só quero valer por isto. Se gostarem disto, votem. Se acharem que isto é demasiado atrevido e muito arriscado, é melhor jogar mais pelo seguro. Eu acho que nós só chegamos lá e deixaremos de estar nesta crise onde estamos, que é um partido que se está a tornar um partido médio e que está a definhar, se dermos um golpe de rins, se percebermos que ou acordamos ou definhamos. E isto não vai lá com conversa mole, com soundbites, com mobilização de apoios, isto vai lá dizendo aos portugueses, olhos nos olhos, eu tenho um plano para Portugal, e isso começa também por mudar o partido de uma forma profunda, modernizando. A última mensagem que eu queria deixar é sobre a unidade. Eu acho que estamos todos cansados das guerras dos últimos 4 anos. Eu não estive metido nisso, eu estive na minha vida, estive a entregar resultados na área da cooperação para o desenvolvimento, mas nunca falhei aos pedidos que me fizeram aqui em Famalicão para participar em sessões pelo país todo, participei nas eleições de uma forma muito intensa, nunca deixei de dizer o que pensava mesmo que em contracorrente, estive absolutamente sozinho em momentos em que se me tivessem ouvido, se calhar as coisas tinham corrido melhor, mas eu não confundo essa autonomia de pensamento com beligerância ou com guerrilha. Eu posso unir porque nunca andei a dividir. E essa é uma matéria decisiva, porque a unidade não pode ser cosmética, não pode ser aritmética, não pode ser juntar só pessoas que apoiaram uns e apoiaram outros e agora estão todos, de repente, no mesmo sítio. Não, a unidade tem que ser genuína, tem que resultar de uma convicção firme em princípios, em valores, numa liderança servidora. E eu comprometo-me a unir o PSD, e estou certo que o meu companheiro de partido e amigo Luís Montenegro fará o mesmo, independentemente do resultado, estou seguro que saberemos unir o partido no dia seguinte. Eu insisto num ponto. Nesta eleição não é para escolher o bom e o mau, é para escolher o melhor. O melhor no sentido de o mais bem preparado para a função que é necessária neste contexto. Nós não estamos a escolher um líder parlamentar, um líder apenas da oposição. Nós estamos a escolher uma pessoa que lidere a oposição e possa ser vista perante os portugueses como alguém que consegue abrir, inovar, liderar, reformar e ser primeiro-ministro. E esta é, portanto, uma responsabilidade que é muito mais vossa do que minha. E é com isto que eu queria terminar. Basicamente, o que está em causa é saber se, quando votarem, se vão votar só a pensar no partido ou no país. Só a pensar na vossa secção e na vossa distrital ou no que é melhor para o país. E há um teste que eu pedia que fizessem. E que pedia aos outros militantes que não estão cá também que fizessem. Perguntem na escola, na fábrica, nas lojas, na rua, àqueles que não são militantes, mas são nossos eleitores,
muitos deles que até se afastaram e estão ansiosos por poder voltar, quem é o melhor para liderar o PSD? Esse é o teste. Porque nós não precisamos de um líder do PSD que convença os nossos. Se nós queremos um líder do PSD que faça o pleno dos 50 mil militantes, meus caros amigos, isso não dá sequer para um deputado. Nós verdadeiramente temos de conseguir ter um líder do PSD que permita que possamos ir além dos 2 milhões de eleitores e voltarmos a ser uma força maioritária. E isso só depende de uma coisa, de quem não é militante, mas é eleitor, ou nem sequer é nosso eleitor, achar que nós estamos a fazer a escolha certa. Portanto, essa é uma responsabilidade que não é minha, é vossa. Eu fiz aquilo que podia. Atirei tudo para trás, abandonei uma carreira internacional que me permitia ficar na OCDE como diretor-geral até 2025, pelo menos. Joguei tudo nisto, apostei tudo, faço, não com sacrifício, mas com uma enorme alegria. Eu não confundo desprendimento com sacrifício. De facto, isto foi um gesto de desprendimento, mas não foi nenhum sacrifício. É um prazer servir o meu partido e o meu país, mas a vossa responsabilidade é muito maior, que é saber sintonizar aqueles que se afastaram da política e se afastaram do PSD. E, portanto, eu preciso da vossa ajuda para essa parte e é nisso que dependem mais os resultados da vossa ação do que da minha ação. Muito obrigado.